aqui porque agora a gente já está no modo meio extra, né? Tem um assunto que eu não falei que foi PCA, que eu coloquei no Moodle, que ia falar depois, então deu um jeito de encaixar aqui. Mas muito disso também é porque PCA, embora tenha a ver com regressão, tem a ver com regressão, também tem a ver muito com aprendizado não supervisionado. E meio que dá para juntar as duas coisas numa aula só, para pelo menos ter essa noção desse mundo de aprendizado não supervisionado, né? Que quando vocês pegam o problema da gente até agora, a gente sempre vem brincando, embora nunca fez uma figura como essa, acho que ter sido boa ter feito desde o início, mas a gente sempre vem brincando de ter variáveis, ou atributos, ou features, né? Dependendo da forma que você escreve, tudo meio que redundante. Você tem uma resposta, que seria essa classe, né? Então, na aula passada, a resposta era os diferentes itens e tipos de roupa, né? E você tem aqui 0, 1, pensando no caso de duas classes apenas. E você quer aprender uma função, que é esse classificador, onde no caso da regressão a resposta seria um valor contínuo, né? Não seria um valor discreto. Mas você quer aprender uma função onde essa função tenta, na medida do possível, ficar mais próximo do que você observa que é o real. Então a função aqui é 0.07, 0.15, 0.11, porque a classe é 0, e a função aqui é, sei lá, acima de 0.8, porque a classe é 1. E a pergunta que a gente faz é, quando surgir um novo item, qual é a previsão que eu vou dar para esse novo item? Então vai ser uma função desses atributos aqui, né, dessas features, que vai me dar uma resposta e prever, olha, essa classe aqui é 0. Então isso é o problema de aprendizado supervisionado. Só que aprendizado supervisionado não vai ser a realidade sempre, não. Tem um outro assunto, que como eu já meio que brinquei com vocês, eu acho que ele é até mais complicado. Por isso que ele meio que ficou fora de uma matéria introdutória como essa. Você vê que os livros também mal falam sobre isso. Os dois, assim, os livros que a gente está seguindo, né, falam um pouco sobre o assunto. Tem matérias de GCT que falam bastante sobre isso também, né? Que vocês podem fazer, que é a gente pensar quando a gente não tem uma resposta. Entendeu? Então, quando a gente não tem uma resposta, como é que a gente vai ir atrás de uma função onde, de alguma forma, essa função aproxima uma classe real, né? Eu não tenho muito assim, tente aproximar isso por verossemelhança, ou tente aproximar isso por erros quadrados, ou tente aproximar isso por algum método bizarro de otimização que não entra na matéria. Eu não sei o que fazer. Então, assim, eu não tenho muito o que fazer nesse caso. E como é que eu acho padrões nesses dados quando eu não sei o que fazer ou quando eu não tenho uma resposta para me guiar, né? E nas primeiras aulas a gente fala sobre isso, e a gente fala assim, olha, vamos, por exemplo, tirar um histograma da primeira coluna, ou vamos tirar um CDF da primeira coluna, ou vamos tirar uma correlação entre a primeira e a segunda coluna, vamos fazer um Q² entre a coluna A e a B. Isso tudo são formas de achar padrões dos dados. Formas de testar hipóteses, como a gente já viu, ou formas de ter alguma resposta quando a gente não tem uma variável resposta, né? Só que tem métodos mais bacanas e mais avançados para isso, né? Então, a grande sacada é que você tem que pensar que toda tabela de dados é uma matriz, ou seja, não é nada muito diferente de uma matriz, não. E todas as propriedades de matrizes que a gente tem no mundo de álgebra, por exemplo, se aplicam aqui. Então, quem já fez a versão nova de álgebra computacional, a aula de hoje fica um pouco redundante, entende? Porque a gente já brincou e já falou, você já deve ter brincado, já deve ter falado um pouco sobre isso, né? Então, sendo uma matriz, né, vai ter uma noção de qual é a dimensão dessa matriz. E tem mais de uma forma de você mensurar a dimensão de uma matriz, né? Você pode pensar no número de linhas, você pode pensar no número de colunas, mas quando a gente pensa em linhas ou colunas, a gente não leva em consideração uma característica importante, que é que algumas dessas linhas elas são redundantes. Quando a gente estava brincando de regressão linear,
o que a gente estava atrás era justamente quais são as linhas, por exemplo, x1, que a gente chamava de resposta, né? Mas não precisa ser uma resposta. Mas qual é a coluna? Qual é a coluna x1 que pode ser explicado como um fator linear de uma outra coluna x2? Ou talvez de uma combinação linear de outras colunas x2, x3, x4, x5 até xn, né? Então isso não foi uma coisa que a gente meio que a gente já tocou na regressão, mas a gente não formalizou aqui que não necessariamente precisa ser uma resposta. Os próprios atributos, as próprias colunas, são ou podem ser funções lineares de outras, né? Então, quando a gente pega esses dados aqui, que a gente está mensurando, por exemplo, qual é a idade de um recém-nascido, qual é a idade de uma pessoa em dias, e qual é a altura dessa pessoa também em dias, né? A gente pode dizer que ela tem duas dimensões. Só que quando você pegar essa outra tabela de dados, você pode começar a pensar, opa, ela aqui vai ter três dimensões. Eu não vou entrar no, assim, uma discussão filosófica formal sobre necessariamente o que é uma dimensão, não, mas para a questão da aula de hoje, quando você tem a altura em polegadas e quando você tem a altura em pés, né, mensuração meio que norte-americana, a altura em pés nada mais é do que uma função dividida por 12 da sua altura, por 12, dividido por algum número, da altura sua em polegadas, ou algum valor muito próximo disso. Então, nesse caso, essa coluna aqui, ela é uma função linear dessa outra coluna aqui. Você consegue fazer uma regressão linear entre essa e essa. E isso é a definição do posto da matriz, né? Então, o número de dimensões para a questão da aula de hoje vai ser focado no ranking, ou no posto da matriz, que captura o número de linhas ou o número de colunas que são linearmente independentes. Você já viu isso antes, já, né? Em alfa, né? Então, é a mesma ideia. Certo? E a combinação linear dos vetores, né? Nada mais é do que assim, você pegar um vetor, multiplicar por uma constante, pegar outro vetor, multiplicar por uma constante, e chegar em alguma resposta. Então, essa matriz aqui, que tem os seus 9 elementos aqui, né? Pode ser representado como o produto de duas outras matrizes. Né? Pode ser representado como o produto dessa matriz, que é a altura, a idade e a altura. Então, quando você pegar aqui 182 vezes 1 mais 182 vezes 0 vai dar 182, né? 182 vezes 0 mais 28 vezes 1 vai dar 28. E quando chegar na última, né, vai ficar meio que 28 vezes 0, então 182 vezes 0 e 28 vezes 1 sobre 12, que dá 2 sobre 33. Então você consegue representar essa matriz de outra forma. Então isso tem a ver com o fato de que algumas colunas são funções lineares de outras colunas. E, bom, só com aquelas figurinhas que acaba que eu tento fazer no PowerPoint, né? Se você pega assim uma matriz n por n e você multiplica por uma matriz n por 1, né? No fim você vai quantificar essa relação linear, né? Mesma ideia da regressão linear. Você tem as variáveis, você tem aqui alguns pesos, entende? E da sua resposta, no fim, vai ser uma função linear dessa linha, multiplicado por essa coluna, que vai ficar aqui. E quando você para pensar, você está meio que fazendo algum tipo de compressão nesses dados. Né? Os dados que tinham essa forma, começam a ter aqui agora uma forma, que é uma compressão. E essa compressão vai perder informação caso ela seja menor do que o posto da sua matriz. Se a gente fizer uma compressão que é igual ao posto da matriz, que é igual ao ranking da matriz, a gente consegue recuperar a matriz original de forma perfeita. Que é muito a ideia assim, se eu tenho uma matriz, sei lá, qualquer, de tamanho n por k, e eu represento, quebrando a dimensão aqui por essa n por m e outra n por k, eu consigo chegar na minha resposta original através dessa combinação linear de cada uma das colunas. Então, tudo isso bem direitinho ao assunto. Que é o que a gente já mostrou antes, né? Então, eu tenho aqui a multiplicação das duas matrizes, um pouquinho redundante, ok? E por aí a gente vai.
Agora, se vocês pegam esses dados aqui, qual é o posto dessa matriz? O que vocês acham? Né? Tipo, a soma não importa muito não, porque tem um teorema que o posto em linhas e em colunas vai ser igual, né? Mas só para ajudar um pouquinho, assim, assuma que você tem N pessoas, ou N locais que você mencionou, independentes e tudo mais. Vai ter largura, altura, área e perímetro. Então você tem 4 colunas. E qual seria o posto dessa matriz? Alguém, só está vazio. Só ia falar com o pé na porta, tem como. Mas qual seria o posto dessa matriz? Oi? 2 por que 2? Mas a área é uma função linear? Da largura e da altura? Não. A área é uma função quadrada. Isso aqui é meio que de propósitozinho, porque a gente está pensando aqui só em combinações lineares. Sim, existe uma relação entre área e largura e altura. Mas da forma que está aqui nesses dados, a gente não vai conseguir pensar não, porque vai ser uma multiplicação. Então a gente está pensando em combinações lineares, pensando aqui no nosso posto ser 3, e a gente pode representar essas 3 colunas aqui, multiplicado por essa matriz, se eu fazer a combinação linear com esses pesos aqui, eu chego na minha matriz, que está lá do outro lado. E um outro fator que é bem importante, assim, fazendo meio que essa revisão de álgebra linear, né, é quando a gente pensa em 2 vetores que são ortogonais. Então, se eu tenho 2 vetores ortogonais, eu tenho a definição de um produto interno, né, que é basicamente esse vezes esse, mais esse vezes esse. Quando esse produto interno vai ser igual a 0, o ângulo dos 2 vetores vai ser 90 graus. E um vetor não pode ser visto com uma combinação linear do outro, porque não tem como. Você não tem como você escrever esse vetor com uma combinação linear daquele outro vetor ali. Então é meio que só a definição mesmo. E todo vetor unitário, também é outra definição, vai ter uma norma 2, né? A gente aqui falando da norma euclidiana, igual a 1. E um vetor vai ser ortonormal, quando eles são, 2 vetores vão ser ortonormais, quando eles são ortogonais, e os 2 têm norma igual a 1 também. Cadê a minha figura? Meu Deus. Tá. Vocês também devem ser bem claros, já, assim, a gente já brincou na matéria de matérias, vocês já fizeram de matérias, né? Então, quando eu tenho uma matriz A multiplicada por outra matriz B, onde B é uma matriz meio que assim, dimensional, diagonal, uma matriz diagonal. O que vai acontecer é que eu vou pegar cada elemento aqui, primeira linha, depois primeira coluna, então vou multiplicar por A1, depois por A2, por A3. Vou ver que só dá uma redimensionada nos elementos da minha matriz. Aqui esse slide está meio errado, veio do passado, né? Vocês devem saber também que o produto de uma matriz com a identidade vai ser a própria matriz. Esse é o fator interessante da matriz de identidade. E quando a gente começa a colar tudo junto, talvez isso volte para vocês, justamente para os cursos de álgebra linear, né? É quando a coisa fica interessante. Então eu tenho uma matriz, se eu tiver uma matriz que todas as colunas são ortogonais independentes, tem a norma igual a 1, vai ser ortonormal. Se eu tenho uma matriz que é inversível, eu consigo escrever ela como produto dela com a transposta. E o que fica bacana é a gente começar a brincar dessas matrizes como números. Então a regressão linear, que a gente meio que fez várias aulas atrás com gradiente descendente, ela existe uma solução exata para ela. Assim, você não precisa fazer gradiente descendente, embora a gente faz na matéria a brincadeira de gradiente descendente, meio que para aprender o algoritmo. Como a função é convexa e como ela é fácil de brincar, a gente consegue ter a solução exata do que seria um produto de x por um vetor θ ser igual a uma resposta y. Aqui eu estou voltando por causa de resposta, só para meio que motivar a situação fechada. Então, a gente resolve isso por erros quadrados. Então, a gente resolve isso fazendo y
menos xθ multiplicado por y menos xθ tem que ser igual a zero. Essa é a nossa solução por esse quadrado, né? Então, y menos x multiplicado por θ. Aqui eu tenho o vetor de respostas na linha, né? Y vezes x multiplicado por θ. Eu tenho o vetor de resposta do erro na coluna. Multiplicando essa linha por essa coluna, eu vou ter o erro quadrado para cada observação minha. Quando você começa a expandir essa equação, então quando você começa, por exemplo, a jogar o transposto aqui dentro, o transposto aqui vai inverter os dois, aí você começa a expandir essa forma quadrada. Você poderia derivar direto daqui, né? Mas só para deixar claro qual é a ideia. Você começa a expandir essa forma quadrada, então é o primeiro, vezes, assim, A vezes A, depois A vezes B, depois B vezes A, depois B vezes B, mesmo por assim, primeiro ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Isso é o que vocês otimizam com gradiente descendente. Vocês tiram a derivada e tentam chegar na solução em que essa equação meio que feia aqui vai ser igual a zero, né? A gente poderia derivar aqui direto. Então, como tudo isso aqui é função linear, é chato de ver, mas, por exemplo, aqui eu tenho θ vezes θ, seria meio que o nosso θ ao quadrado, né? Em algum momento. Então, a derivada de θ ao quadrado é 2θ, que vai estar aqui. A derivada de θ apenas vai embora, vai ficar 2xy, que vai estar aqui. Aqui não depende de θ, então isso aqui vai sumir, que vai embora. E você chega ao igualar isso e jogar para zero, igualar para zero a derivada e resolver, na solução que o seu vetor θ vai ser igual ao inverso desse produto aqui de x transposto vezes x, multiplicado por y. Aí você fala, beleza, onde é que vai entrar aqui a nossa brincadeira de resolver uma equação, de resolver um problema que não é supervisionado, quando eu não tiver o meu vetor y aqui? Pode perguntar. Ali não tem x transposto vezes x vezes θ é igual a x transposto vezes y. Onde que aquele x transposto da direita é cortado? Talvez eu... Qual da direita foi cortado? Porque ali você passa dividindo x transposto x, aí fica elevado a menos 1. Vezes y, mas aquele x transposto vezes y. Sumiu, né? Era para estar lá. Assim não. Era para estar lá. Deixa eu ver aqui se eu fiz isso errado. Vocês veem que eu realmente tenho que fazer tudo do zero, né? Só que eu também vou... Outra dúvida que eu tive é quando você deriva um transposto vezes normal, por que fica o normal? Um transposto vezes normal? Como assim? Tá, pode dizer. Só pegar aqui a solução exata, porque eu meio que fui fazendo na minha e não... Isso, faltou um x transposto, tá vendo? No meu teto ali. Vamos colocar foi só um errinho mesmo, então vou colocar o x transposto. Aí qual é a sua dúvida? A outra dúvida é na hora que você deriva, você tem um θ quadrado, né? Aqui, né? Só que ele é um θ transposto vezes θ. Eu posso chamar esse θ quadrado? Essa é a noção do vetor quadrado, tipo aqui, né? Essa é a ideia de ser vetor quadrado em matriz, seria isso mesmo. Não, o que eu estou perguntando é, não tem problema você falar que uma coluna vezes uma linha é uma linha ao quadrado? Não, se você escrever as equações, meio que sair quebrando isso, você vai ver que é assim que você vai pegar o quadrado, né? Então, mas pega um quadrado de coluna ou de linha? Ou não importa? Isso eu tenho dúvida. Não sei dizer agora, porque o que eu faço para brincar com essas equações geralmente é ficar verificando, tipo assim, eu tenho que ter um erro quadrado para cada instância. Então, se eu pegar aqui, eu tenho que ter a soma dos erros quadrados, né? Se eu multiplicar isso aqui por isso, eu tenho a minha soma dos erros ao quadrado. É meio que trabalho aí para começar a minha derivada. Não sei, deixa eu ver depois com calma. Mas funciona, a ideia é essa. O que eu já fiz muito na minha vida foi escrever a somatória e verificando se eu estava acertando. Mas a ideia é essa. Tá. Mas onde é que eu quero chegar com essa combinação aqui, né? Que eu comecei a vir pro quadrinho aqui, né? Porque, embora a gente consiga resolver isso para a regressão linear, o grande sacada ali, a grande coisa que é interessante daquela equação é a inversa. Entendeu? E você já deve ter visto mais de um método de resolver essa inversa. A
A gente meio que sai resolvendo o gradiente dessa solução por gambiarra mesmo. Só que a gente não precisa pensar apenas no caso em que eu vou fazer y menos x vezes algum parâmetro e o meu erro quadrado é classificado por alguma norma que de forma estendida vai dar aquilo não, né? O que a gente vai fazer na matéria de hoje é resolver problemas onde o meu vetor x, por exemplo, pode ser escrito como produto de dois vetores sem nenhuma resposta. Então aí é que vem a noção de aprendizado supervisionado. Como o meu vetor x ele tem um posto que não é igual ao número de colunas, ele vai, como minha matriz tem esse posto não é igual ao número de colunas, eu vou conseguir escrever como produto de outras duas colunas, e isso vai ter uma solução que vai ser uma combinação linear, em que eu poderia fazer gradiente descendente e resolver igual eu fiz na regressão linear. E como a gente pensa em recuperar essa matriz, né? Então, se eu pego dois vetores, né? Um desses dois vetores eles são ortogonais. Então, aqui eu tenho o vetor A e o vetor B, onde ele é ortogonal. O produto externo dos dois vai gerar uma nova matriz, em que é uma matriz de posto 1. Então, se eu pegar aqui o produto externo dos dois vetores, então não é o produto interno, né? Então, essa linha vezes essa coluna, 3, essa linha vezes essa coluna, 4, essa linha vezes essa coluna, 5, depois essa linha vezes essa, 6, 8 e 10, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, vai ficando claro aqui para vocês em que uma linha é uma função linear da sua outra linha. Então a gente quer começar, para juntar a ideia, a representar nossas matrizes como produtos de outros vetores de posto 1. Que são vetores, são posto 1, mas como produto de vetores de posto 1 para chegar na aproximação. O posto da coluna também vai ser igual a 2, porque tem um teorema que vai provar que o número de linhas ou correntes dependentes vai meio que ser equivalente. Então aqui é só a explicação que você pode pensar, tipo, que a segunda coluna é a primeira mais a primeira dividido por 2, e a terceira é a segunda mais a primeira dividido por 2, mas só para motivar que isso tem mais informação redundante do que precisa. E a coisa começa a ficar bem interessante quando a gente pensa em matrizes que vêm na forma de blocos, né? Então vamos assumir que eu tenho uma matriz A, onde essa matriz A eu meio que joguei ela dentro de uma matriz X. Então aqui eu tenho a minha matriz A, essa matriz A são os meus dados, e eu joguei a minha matriz A. Então aqui eu tenho a minha matriz A, que é 1, 2, 4, 2, 8, tá 2, 4, 8, para repetir, e todo o resto é 0. E isso aqui, 0, aqui eu vou só fechar, e isso aqui é uma matriz, onde o posto dessa matriz é igual a 1, só que essa matriz A está meio que inserida dentro de uma outra matrizona E. Então, isso aqui seria a nossa ideia de uma matriz meio que num bloquinho. Quando vocês observarem o que acontece ao escrever essa matriz, como produto externo de dois vetores, como tudo isso aqui é 0, né? Eu estou fazendo produto externo, então vai ter um local que vai guardar a informação, que vai ser justamente onde a matriz A mora, e vai ter um local que não vai guardar nada, porque todo o resto é 0. Quando você fizer o produto disso por isso, você vai ter retornando aqui o seu bloquinho. Tá claro? A intuição? Então, certo. Se eu escrever como duas matrizes, que eu estou forçando, obviamente, algum tipo de independência aqui, A e B não se misturam nesse meu bloco, eu consigo escrever a minha matriz X agora como um produto externo que recupera A. Lembre que A é uma coisa muito bem comportada, onde claramente as linhas são funções uma das outras. Então, como um produto externo que recupera B, lembre também que B vai ser uma coisa ultra bem comportada, onde
vai ter, sei lá, um posto igual a 1, e as linhas ou colunas vão ser meio que funções lineares das outras. E quando eu somar a resposta dessa matriz nova aqui com a resposta dessa matriz nova aqui, tirando meu mouse, batendo foto aqui, e somar as duas, né? Eu vou recuperar dois grupos. Talvez já está ficando claro para alguns que isso é uma forma de fazer cluster. Então, assim, eu estou agrupando dados onde os conjuntos de dados têm uma relação linear entre eles. Alguma dúvida? Então, a decomposição SVD, entrando aqui já na equação, é um resultado bem interessante, porque assim como o gradiente descendente é uma coisa que muito algoritmo de aprendizagem de máquina vai usar, é uma coisa que muita gente vai usar simplesmente porque consegue inverter uma matriz, então a gente consegue meio que ter soluções exatas para o nosso caso lá atrás. Mas o mais importante para a gente é que vai meio que fazer essa compressão da nossa matriz com uma soma de... Como é que eu falo isso aqui que eu não escrevi? É com uma soma de fatores latentes ou com uma soma de coeficientes, que são essas R colunas aqui, onde essas R colunas são independentes uma da outra. Então, nesse meu exemplozinho aqui atrás, essa matriz pode ser escrita como a soma de duas colunas linearmente dependentes. Então, a minha matriz de dados, seja lá qual seja o tamanho dela, aqui está 20 por 19, vai conseguir ser escrita como um produto de uma coluna aqui, com uma linha, de uma linha aqui, desculpa, de tamanho R, são R fatores linearmente dependentes, né? Com uma outra linha aqui, e eu, com outra coluna ali, e eu consigo recuperar a minha matriz original. E a decomposição SVD, ela vai existir. Assim que sua matriz sei lá, números reais, etc., a gente consegue recuperar essa decomposiçãozinha aqui. Quando você para ver as dimensões, a matriz original tem um tamanho 20 por 19, ou seja, 380. E as duas matrizes que eu escolho aqui, meio que brincando desse produtinho disso com isso, né? Desse produto externo de dois vetores diferentes. Então aqui está um vetor para pegar o primeiro grupo, aqui está o vetor para pegar o segundo grupo, né? Então quando eu pegar aqui essas duas matrizes novas, uma que a gente vai chamar de U sigma e outra que a gente vai chamar de VT, você tem bem menos informação, porque você saiu de 380 células para 78 células, simplesmente porque existe redundância nos dados. Os dados, de uma forma ou de outra, têm uma redundância, que é essa combinaçãozinha linear de fatores. Tem duas formas de escrever a equação de SVD. Como eu já recomendei com vocês, sempre que vocês brincarem de fazer equações de forma matricial, é bom sair verificando se a coisa dá certo. Então, a sua matriz N por N é composta de um fator N por R, multiplicado por outro fator R por N. Já eu chamo do sigma aqui. Então, isso vai voltar para a minha matriz N por M. Esse primeiro fator aqui tem a ver com as linhas, ou seja, com as instâncias, os bebês, as crianças, as casas, que você meio que está estudando. Esse fator aqui tem a ver com as colunas, ou seja, vai pegar essa informação dos atributos dos seus dados. Combinando os dois, eu chego na minha matriz original, resolvendo x igual a 1 sigma VT. Tá claro? Isso tudo teve em aula, ou não? Vocês querem... Eu vou mostrar a intuição. Eu vou mostrar assim a coisa rodando. Mas pelo menos até aqui tá claro? Essa ideia aqui tá mais clara? Tá. Então, se essa aqui tá mais clara, a gente vai conseguir... Então, tá. O fator de R, se não for R igual a 2, isso daí é escolhido onde? Isso é escolhido pelo número de linhas independentes que eu tenho. O número de colunas, ou sei lá, que é o oposto da matriz. Se você tem uma matriz de ranking igual a R, isso aqui vai ser uma recuperação perfeita. Se eu escolho o R menor do que o oposto da matriz, isso vai ser uma recuperação que não é muito boa. Eu vou ter um videozinho mostrando isso já já. Então, qualquer matrizinha sua, você vai conseguir escrever como essa soma de produtos externos
Então aqui está um fator U multiplicado por esse fator V. Aqui está aquele sigma, que é um peso. Não importa muito para a gente ainda o que é o sigma, só que ele vai ser importante já já. E essa soma de produtos externos captura fatores que são linearmente independentes. Então aqui são com 2, aqui são com N, que é a sua pergunta. Como isso aqui também resolve inverso de matriz, também é um algoritmo muito importante para aprendizado de máquina, mas não vai importar muito para a gente aqui. Deixa eu pular isso aqui, que é a parte do inverso, e focar na sua dúvida. Deixa eu pensar aqui nos dados que não são matrizes, que não são tabelas. Então isso veio de um outro curso que eu já me mencionei, eu coloquei aqui de propósito, que a gente estava pensando em entender o que é um grafo. Ignora um pouco uma tabela de agente que eu volto para ele já já. Então eu escrevi esse grafo em comunidades. Eu fiz isso na mão. Assim, usei um algoritmo para fazer um conceito de comunidades. Onde cada comunidade aqui tem 4 nós. Então aqui eu tenho 4 nós ligados um com o outro. Aqui eu tenho 4 nós ligados um com o outro. Aqui eu tenho 4 nós ligados um com o outro, um com o outro, um com o outro, um com o outro. Se você olha para cada bloquinho desse, como isso aqui é um grafo, isso aqui é a matriz de adjacência, então aqui é 1, quando nós 0 liga com alguma outra, claramente as comunidades vão ser linearmente dependentes, que são todas uns. São todas bloquinhos de 1. Então aqui eu tenho outra comunidade que vai ser linearmente dependente entre elas. Aqui eu tenho outra comunidade que vai ser linearmente dependente entre elas aqui. De propósito, eu coloquei algumas arestas entre as comunidades. Então eu tenho uma aresta ligando uma comunidade com outra para quebrar um pouco essa dependência perfeita. Porque essa pessoa aqui não consegue ser escrita como a soma da sua comunidade, porque ela tem um pontinho para fora, essa aqui tem um pontinho para fora, essa aqui tem um pontinho para fora, mas todas as outras são uma combinação linear dos vizinhos, porque é a mesma formação. Essa coluna aqui, tem o zero, né? O zero também vai quebrar, mas essa coluna aqui é quase igual a essa, que é quase igual a essa. Então tem a noção aqui de blocos redundantes. E a gente vai rodar SVD nesses dados. E você falou, tá, como é que eu escolho aquele númerozinho R lá? Nesse exemplo eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, né? Eu tenho 15 comunidades, que é o meu que for ser, e eu vou escrevendo como um único blocão, começando com a decomposição de tamanho 1. Então, quando eu começo a minha brincadeira, isso fica lixo. Quando eu chego perto de 15, eu consigo meio que recuperar quase que perfeitamente os dados da minha matriz. Então, quanto mais próximo do número de colunas independentes, melhor vai ser a minha recuperação. Certo? Então, se eu for aqui para o meu notebook, só para mostrar, tem os dados. Aqui a gente tem os dados onde eu pedi, assim, 15 comunidades, eu não sei o que é esse 10. Eu não vou entrar no detalhe da biblioteca. 15 comunidades de tamanho 10. Então aqui eu tenho 15 comunidades de tamanho 10. Isso vai gerar uma tabela para a gente, que não é uma tabela de dados atributo a atributo, mas ainda assim é uma tabela. Essa tabela, ou essa matriz, vai ser o grafo. E você vê aqui a ligação de uma comunidade com a outra. Você vê aqui a diagonal meio que toda zerada. E eu consigo fazer SVD. A solução já existe assim implementada em Python, que vai me retornar. Deixa eu ver aqui. Tá. Que vai me retornar uma matriz U, uma diagonal sigma e aquela matriz V transposta nossa. Então, sigma aqui é a minha matriz diagonal, que não é muito fácil de ver, mas se eu botar aqui sigma, talvez 10. Não. Se eu botar 2, 2. Vai ser mais simples. Então, sigma é a minha matriz diagonalzinha, que tem lá no meu SVD. E aqui eu peguei o SV. E quando eu multiplicar U
por S por V, voltando para o nosso slide. Quando eu multiplico U por S por V, volta, que está aqui, U sigma V, entende? Eu recupero a minha matriz X, que é escrita como esse produto, U sigma VT. Então, quando eu faço U sigma VT, eu tenho a minha matriz X perfeitamente recuperada. Por que ela tem, muito por causa desses pontinhos aqui que vai quebrando ela, 150 ou 120 e poucos colunas linearmente independentes. Só que o que acontece quando eu peço uma recuperação, então o scikit-learn novamente faz isso para mim, onde o SV, o tamanho da minha matriz, o sigma aqui, vai ser n por 1, então vai ser o produto externo só de uma coluna, com essa minha aqui, V, que vai ser também só uma linha. Eu não consigo recuperar nada. Eu não consigo ter nada próximo do que era aquela minha matrizinha original. Agora, se eu peço 8, eu começo a chegar perto do que era a minha matriz original. Se eu peço aqui 14, né, já que eu tenho 15 comunidades, eu fico muito próximo do que era a minha matriz original. Se eu peço 15, que é literalmente o número de comunidades, eu já tenho quase que uma recuperação perfeita. Porque aqui eu tenho quase que 15 linhas, quase que 15 grupos de variáveis que são linearmente independentes. Então a coisa ela funciona. Como nesse caso tem aqueles pontinhos que ligam com o outro, ele começa a errar ainda, ele vai errando, e só vai acertar quando isso aqui for o tamanho, é A, né? Que eu tenho, quando isso aqui for o tamanho dos dados, opa, tem que estar aqui talvez um estranho, né? Será que de... Quando isso aqui for o tamanho dos meus dados, aí eu tenho a recuperação perfeita. Eu consigo recuperar os meus dados de forma perfeita. Então isso responde a sua pergunta? Então, ok. Então, dependendo de como a gente brincar com esse número, a gente vai ter, vamos supor assim, algum complemento melhor ou pior das minhas variáveis. Aí tem aquele trade-off de especificidade. Tem sim. Eu vou falar sobre isso já. Tem sim. Então, isso aqui é SVD. E se a equação aqui é mais complicada, eu acho essa figura que eu peguei no tutorial muito mais simples. X vai ser esses produtos externos de vetores, onde isso é independente disso, aquilo é independente daquilo, a gente tem que recuperar. Por exemplo, o I, o K, o J é independente do I, VK, VJ, você tem que recuperar o seu vetor, a sua matriz é original, como essa soma de fatores, tentando encontrar esses blocos de variáveis que têm alguma relação linear, que no fim do dia vão ser blocos de variáveis que, se ele deixar eu apresentar aqui, que tem alguma correlação entre si, entende? Só que na minha matrizinha eu forcei a correlação criando esses dados sintéticos. Então, quando a gente pegar essa decomposição, eu tenho uma matriz de n instâncias e n atributos, né? N objetos e n atributos. Vai ter uma parte que captura alguma noção de importância das instâncias, que é o n, e alguma outra parte que captura a importância dos atributos, que é o nosso m aqui. Dúvidas? Oi? Eu vou fazer isso para diminuir a dimensão. E só. Não, caminhos pode ser visto como isso também, embora não tenha que usar de caminhos, mas caminhos pode ser visto como uma solução. Agrupamento e cluster seria uma solução desse problema, onde essa matriz aqui tem que ser 1 ou 0 para cada. Então, cada linha tem um elemento 1 e o resto 0, que pertence a um local. Você meio que força um membership, né? Você faz parte de um grupinho. Quando eu faço PCA ou SVD, isso aqui vai ser um vetor de reais. Mas quanto mais forte esse valor, mais presente eu estou no grupo R. Né? Então, dá para fazer clustering também. Você fazer clustering com essa brincadeira também.
Ok, peraí que eu quebrei aqui, que eu tenho um slide que não serve de nada. Então, ok. Então, isso aqui é o que a gente estava falando antes. Então, a gente tem aqui agora, quebrando a minha equação, que cada elementozinho meu aqui, Z e J, né, da minha matriz Z original, porque esse mudou para Z eu não sei, porque eu quebrei a situação. Mas cada elemento da minha matriz original, X ou Z, vai ser escrito como essa soma, que é a multiplicação de matriz ali, desse um vetor multiplicado por esse outro vetor aqui. Ali eu tenho o sigmazinho, que é a diagonal, que vai ser importante mais no fim da aula. E aqui é escrito como essa multiplicação de tamanho R, que é o reduzido no meu que recuperei. Então vai ser a combinação linear. Vou mostrar que vai ser a nossa combinaçãozinha linear, né? E de que é que serve tudo isso? Como você falou, para que você vai usar tudo isso, a não ser para reduzir dimensões, né? O problema do Netflix, embora a gente não resolve necessariamente com SVD, ele pode ser resolvido com SVD. E qual é o problema do Netflix? Você tem pessoas, então aqui seriam as suas instâncias, e os seus atributos são produtos, ou os seus atributos são filmes que as pessoas vão assistir. E existem grupos de pessoas que são mais ou menos similares a outros, e existem grupos de filmes que são mais ou menos similares aos outros também. Então eu quero ao mesmo tempo fazer um agrupamento de pessoas e de filmes. Esse é o problema do Netflix. Assim, eu quero agrupar assim, Flávio gosta de filmes de ações com força tal. Flávio gosta de comédias com força tal. Trump gosta de filme com força tal, isso aqui foi na Federação Americana. Hillary gosta de filme com alguma força. Só que eu vou fazer isso decompondo a minha matriz de dados. Um outro caso também seria vocês colocando hashtags no Instagram, que é os dados que eu tenho aqui. Então, cada usuário vai usar as hashtags. Então, alguns usuários vão falar like it, alguns usuários vão falar de filmes, e outros usuários vão falar ao mesmo tempo de filmes e de partidos políticos. E outros usuários aqui, que eu não sei qual é, vai falar de filme e partido político também. Então, esses dois aqui são similares. Como é que eu acho isso? Né? Como é que eu acho que essas duas pessoas são similares, enquanto ao mesmo tempo eu falo que elas odeiam, na verdade, elas odeiam o partido político. Bem, se você voltar para a solução do SVD, o SVD vai tentar achar esses nossos cubinhos. Vai tentar achar o mais próximo desses nossos bloquinhos, né? Desses nossos cubinhos. Então, se dois usuários são similares em um fator R desse, um fator latente, um fator oculto desse, em um grupo desse que a gente não consegue entender, eu esperaria que os dois teriam um valor de U e K para aquela coluna de recomposição alto ou similares. E se dois produtos são parecidos também, o valor deles de VKJ também seriam relacionados. Então, o númerozinho que está aqui vai indicar o quão presente é esse usuário aqui, que eu tenho usuários nesse grupo, e o quão presente é este item, este objeto, nesse grupo aqui. Aí eu peguei aqui uns dadozinhos que eu tinha já da época, que assim, talvez seja tão interessante para a gente aqui no curso não, ou para vocês, né? Mas são dados que são comentários de pessoas no Instagram, só que são comentários de pessoas no Instagram italiano, que era um projeto que a gente tinha com a Itália. Então, os comentários não são em português. Se a coisa rodar, porque eu tenho aqui para gerar figurinha, né? Então, a gente tem comentários de usuários do Instagram na Itália. Então, para cada usuário, tipo assim, o usuário Tommy Pass, os usuários podem mencionar outros usuários numa foto e os usuários podem fazer uso de hashtags também nos dados. Aqui até agora ninguém fez uso de hashtag, né? Mas se eu for mais para baixo, ninguém faz uso de hashtag nunca. Mas talvez se eu... não sei como é que eu faço... Vai ter, tipo assim, vai ter pessoas aqui que fazem uso de hashtag sim.
Então a matriz que eu vou criar vai ser essa matriz aqui. E eu fiz esse códigozinho na mão no notebook. Então eu vou criar uma matriz onde cada usuário, para cada hashtag, eu vou ter a quantidade de vezes que o usuário falou bem ou mal, falou, assim, usou aquela hashtag, que poderia ser também a quantidade de estrelas ou likes que as pessoas dão em filmes, ou o problema, bom, é o mesmo, independente do caso, aqui. E isso é bem parecido com o nosso OneHot Encode de antes, né? Esse atributo é presente, da aula passada, com esse usuário. Esse aqui é ausente para esse usuário. Só que eu tenho um peso que é só a frequência. Eu poderia ter feito 1 ou 0 também e teria dado correto da mesma forma. Então, como esse data frame ele não é muito organizado, eu não vou entrar nos detalhes do códigozinho aqui não, mas eu estou basicamente procurando, assim, usando várias gambiarrazinhas de Python, as tags que não são vazias, e estou meio que deixando tudo em lowercase, estou meio que removendo acento, eu acho, não removo acento, mas estou dando uma limpada geral nesse mundo. E depois que eu pego esse mundo, eu consigo para cada, tipo assim, next iterations, eu crio um dicionáriozinho em que Luigi é restaurante, usou a tag família, por exemplo. Isso aqui seria um das entradas dos meus dados. E Luiz é restaurante, usou a tag família. Usou a tag família. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui rápido. 7 vezes. Então eu sei para cada usuário quantas vezes aquele usuário usou aquela tag. Eu jogo isso numa matriz. Então aqui é só também um código para jogar numa matriz em Python, numa matriz esparsa, porque senão minha memória vai explodir. Mas eu jogo isso numa matriz, onde a minha matriz tem 16 mil usuários e 33 mil hashtags. E cada linha da minha matriz, se eu botar aqui as NumPy, eu acho. Cada linha da minha matriz, ou se NumPy, ou algum... Oi? Vamos apelar aqui, né? Ver se isso resolve. Não resolve. Porque como ela é espaço, eu não consigo ver a informação não. Mas tem um... Acho que é to array. Pronto. Então aqui eu tenho que o usuário 0 usou a tag 1, a tag 2, a tag 3. E eu fiz um log só para ajudar o algoritmo de SVD, entende? Porque assim como outros algoritmos, tipo KNN, quando o número é muito alto, vai impactar a nossa vida. Aqui eu... Bom, vou pular isso aqui rápido. Então eu rodo o meu algoritmo procurando 20 componentes dessa matriz. Eu peço para o scikit-learn procurar 20 componentes dessa matriz, né? E para cada componente desse, eu fiz um códigozinho onde eu vou imprimir quais são os valores mais altos aqui na parte dos atributos, né? Porque o atributo são as palavras. E você vê que funciona muito bem. Tipo, o primeiro fator latente, o primeiro ranking reduzido que eu estou falando é assim, o tópico 0. Um fator latente é uma palavra bonita para um grupo, para um cluster. Então, o primeiro grupo que eu estou achando são pessoas que falam de fashion, style, fotografia, pick of the day, outfit, etc. Pessoas que falam de moda no Instagram. O grupo 3 aqui são pessoas que falam de comida no Instagram italiano. Então elas estão falando de food porn, Napoli, casa de pizza, imagino eu, pizza, alguma coisa, etc. Tem algumas pessoas falando de viagem, tipo assim, eu gosto da Itália e tal. Tem algumas pessoas pedindo followers, tipo follow for follow, etc. Tem algumas pessoas que gostam de maromba, entendeu? Fitness, love, workout, etc. Tem o povo também viajando. Tem os blogueiros e as blogueiras aqui. Design de casas, entende? Aqui são os fatores que a gente vai achando nessa nossa brincadeira. Se eu pedir 100, talvez seja muito, né? Meio que começa a aparecer recém-nascidos, entende? Tipo assim, pessoas falando dos filhinhos que tiveram agora. E é isso, entende? Viagem aparece muito, né?
Futebol aparece, começa a aparecer quando você coloca mais grupos. Então, pessoas falando do Juventus, pessoas falando do Cristiano Ronaldo, pessoas falando ali dos timezinhos, né? E é isso, entende? Então, pessoas falando do Tumblr, aparentemente. Não sei porquê. Não consigo ver nada mais interessante, não. Pelo menos não agora. Tem um de poesia aqui, que aparece também. Poetas no Instagram. Poetas no Instagram também aparece. Low Fashion Bloggers. Bom, beleza. É isso. Team Simone, que eu não sei o que é, mas ok. Vamos lá. É isso. A gente pode brincar com esse número aqui. Só que, obviamente, assim, para uma matriz tão grande quanto essa, né? Eu não tenho só... Cadê o tamanho dela? Tava aqui, né? Eu não tenho só 100 ou... sei lá, 1000 ou 20 grupos de usuários que podem ser escritos como somas lineares, né? Ou grupos de variáveis podem ser como somas lineares, esses espaços, ou desses grupos latentes, né? Só que 100 já consegue resolver, já consegue me dar alguma informação. Assim como na matriz, né? Então a analogia que eu faço é aqui. Já perto de 14, eu tenho alguma informação, mesmo que não seja perfeita. Entendeu? Eu tenho uma compressão dos dados, que mesmo que não seja perfeita, consegue me dar um pouquinho e me retornar um mundo de informação. Tá clara a ideia? Não é assim? Alguma dúvida? Certo. Então, embora eu não coloquei aqui, como é que você resolve, ou como é que você faz uma solução para o seu problema de SVD, né? Como você está falando que a sua matriz original pode ser escrita como esse produto de variáveis, então aqui agora eu tenho, por exemplo, N vezes R e R vezes M variáveis que eu tenho que encontrar, parâmetros do meu modelo. Vocês podem, que é o que está ali no quadro, simplesmente fazer um erro quadrado disso com isso, derivar, fazer gradiente de centro, e vai ter uma solução mais ou menos boa. E vai dar uma resposta para a gente. Né? Existem soluções exatas para SVD, usando autovalores e autovetores. Mas só você fazer um erro quadrado aqui, igual a gente fez com a regressão linear, só que vai ter muito mais parâmetros para otimizar, né? Então vai demorar muito tempo para você otimizar esses parâmetros e dar uma resposta do SVD. O que é que isso tem a ver com o PCA? Que seria o assunto da matéria. Né? Aqui surgiu o Z no local correto. Um PCA, que é o que é chamado de análise de componentes principais, nada mais é do que um SVD numa matriz que está normalizada. Ou numa matriz que foi reduzida da média. Dividido pelo desvio, não precisa não, mas numa matriz que está normalizada. Então, se eu pego a minha matriz X, removo a média das colunas, divido pelo desvio das colunas, como a gente já fez antes, eu chego aqui nessa matriz Z. Para PCA é importante trabalhar em Z, ok. Eu vou ter a mesma brincadeira de antes, atributos e instâncias, ou instâncias e atributos, na importância. E basicamente é isso. E por enquanto, eu vou me preocupar só com esse fator aqui. Eu não vou explicar muito esse outro fator ainda não. Que é, por exemplo, qual é a presença das pessoas nos grupos, né? Aqui no exemplozinho dos tópicos, eu vi a presença dos usuários, das variáveis nos grupos, né? Então vamos lá. Então voltou aqui para o mesmo exemplinho. Por isso que estava meio que errado os slides. Calma. Tá. Então a gente já falou que isso vai ser escrito como vetores ortonormais, né? Não sei se precisa voltar para isso. E quando a gente pensa nessa matriz, uma matriz aqui, não se preocupe no momento com a outra, não. Cada coluna dela vai ser ortonormal com a próxima, né? Então, cada coluna dela vai fazer um vetor de 90 graus com os outros. E aqui eu estou mostrando um scatterplot 2D. E aqui eu estou mostrando dois componentes principais nesse scatterplot. O primeiro componente, se eu pego assim a direção do vetor, né? O primeiro componente, você percebe que ele começa a capturar bastante a variância.
Ela é quase que a solução da nossa regressão linear. Então, esse primeiro coluna da zona quinta, essa primeira linha aqui de 2 vezes, né, seria, então, assim, inicialmente, a nossa solução da minha regressão linear. O meu segundo componente, ele já vai ser perpendicular e não vai capturar muito essa variabilidade. Então, o que acontece quando eu faço SVD em dados normalizados? O que acontece quando eu faço essa brincadeira aqui dos meus dados normalizados? Então, eu tenho um outro conjunto de dados que são as avaliações dos programas de pós-graduação em computação do Brasil. E a avaliação da CAPES dá uma nota para cada programa, que é um número entre 3 e 7. Não existe programa com nota menor do que 7, não. 3 é o pior, 7 é o maior. Tem, para a UFAM, por exemplo, 25%. 7%? Eu normalizei uma coisa aqui? Não. Mas são os dados. Bom, tem 0,25, tem um quarto do ser humano colaborando. Tem mais ou menos 24 pessoas que são permanentes. Tem 0 professores visitantes. A UFAM publicou no último triênio, porque a CAPES avalia isso em triênios, né? A UFAM publicou 20 resumos em conferências, 25 temas respondidos, 390 artigos de conferências, defendeu 108 mestrados, 14 teses. E cada publicação dessa tem uma noção de qualidade. Então, assim, a UFAM tem 15 artigos A1, que é o maior quadrado da CAPES, 19 A2, etc, etc, etc. Percentual, fração de alunos por artigo desse, né? Mas é um pouco claro que essas coisas são funções de outras, né? Tipo assim, a soma de artigos, de alguma forma, devia ser a soma aqui de periódicos, né? Ou pelo menos assim, os resumos deveriam estar inclusos aqui. Não, aqui são os periódicos, mas essas coisas são... tem redundância aqui nesses dados, sim. Tem um monte de colunazinha que eu não consigo ver. Aluno com A2 e A1, e se eu pegar o número de alunos, né? Então, isso vai ser uma função uma da outra, né? Então, eu pego os meus dados, eu normalizo eles. Então, aqui eu só fiz remover a média e dividir pelo desvio. Então, aqui eu tenho os dados normalizados, que é a mesma coisa de antes, né? E aí eu faço PCA nos meus dados. E dando um pouco de pulinho para frente, para não... Só porque a ordem não ficou muito boa no notebook. Eu faço PCA nos meus dados, que vai ser equivalente a SVD nesse caso, pedindo 2 componentes principais. E esses 2 componentes principais, o primeiro, como eu mostrei naquela figura, vai tentar pegar ao máximo a variância dos dados. Já vou provar isso. O segundo vai também tentar pegar a variância dos dados, mas sempre vai ser pior que o primeiro. Vai ter um terceiro para cá, um quarto para lá. Como o dado é 2D, só tem 2 mesmo. Mas como o dado aqui são 33 variáveis, tem até possivelmente 33 fatores desses, né? E para cada instância da minha matriz, eu vou plotar o valor nesse vetor aqui. Então, como eu tenho os 2, cada universidade tem uma coluna de peso, o quanto ela pertence ao primeiro grupo, e cada universidade tem uma coluna de peso, que é o quanto ela pertence no segundo grupo. Aí eu ploto isso, que não é uma coisa muito fácil de entender. Então aqui está a Unesp, que tem nota 4. Uma coisa que eu não falei, que é bem importante, é que eu escondi a nota, ou seja, eu apaguei a nota do meu data frame. Eu guardei para mim, mas apaguei a nota, então eu não falo a nota do programa. Então está aqui a Unesp, que tem nota 4. Está aqui a USP São Carlos, por algum motivo de missões especiais, né? Ficam lá na frente, que tem nota 6. Mas começa a observar, por exemplo, que os sets estão próximos, por exemplo, a UFMG, a PUC-Rio, a Rio Grande do Sul, que são as mais importantes, as mais... maior peso, né, na CAPES, estão próximos. Os 3 estão meio que próximos aqui no mundinho, entende? Os 4 ficam nesse meio termo, parece que tem poucos 5, né? Eu não sei porque tem poucos 5 também.
e a São Carlos fica lá na frente, de alguma forma, né? Então, o PCA, qual é a grande coisa bacana assim? Você vai reduzir os dados, você vai reduzir a dimensão dele, mas você vai tentar manter dados similares próximos um do outro. Porque, afinal, você tem aquela combinação linear de fatores, né? E quando a gente tem uma resposta escondida que eu revelo aqui, a gente consegue ver essa resposta aparecendo. Então, assim, as setas estão mais para baixo. E, embora não é perfeito, as setas estão bem longe das 3 e das 4, né? E as 3 e as 4 que se mistura um pouquinho mais, né? E o que é que isso quer dizer na prática? Assim, o que é que PCA quer dizer quando eu faço, ou quando eu rodo isso na prática? Se a gente lembra de algumas aulas atrás, a covariância dos dois vetores nada mais é que o produto interno dos dois vetores, depois que eu tiro a média, né? Então, a covariância entre x e y é o somatório de x menos a média, y menos a média, e eu divido por n menos 1 para ter aqui um fatorzinho de normalização. Quando eu pego uma matriz, tipo essa matriz aqui da CAPS, e essa matrizinha da CAPS tem, deixa eu ver quantas, 28 atributos. Se eu pegar a transposta dela e multiplicar por ela mesmo, o pandas é até bacana por a gente, né? Então, se eu pego a transposta e multiplico por ela mesmo, eu tenho a covariância, ou a variância, né? Tipo assim, de cada coluna dessa, de cada variável dessa. Eu tenho aqui a covariância entre docentes colaboradores e docentes permanentes. Está faltando alguma normalização aqui que eu não coloquei, mas isso não. Você também tivesse esquecido. Não, isso é covariância, isso não é correlação. Então, eu tenho docentes permanentes. A covariância com colaboradores, eu tenho visitantes, eu tenho quão varia assim, a covariância entre resumos e docentes. Eu tenho uma matriz que captura qual é a relação entre todo esse grupinho meu de variáveis. Né? O que eu estou com raiva agora? Ah, está aqui, nos slides. Né? Então, eu consigo escrever essa covariância para cada par de atributo, fazendo um produto das duas matrizes. Então, já mostrei um exemplo. Se você quiser entender, basicamente é assim: você pegar o ZT, que é N por N, e aqui um que é N por M, você fica com uma matriz N por M. Então, é atributo por atributo. E essa matriz vai ser esse produto aqui. Eu não dividi por M menos 1, né? Por isso que lá não está normalizado. Então, vai ser mais ou menos esse produto aqui, né? Faltando a parte de dividir por N menos 1. Mas captura o quanto cada parzinho de variável tem uma relação uma com a outra. Então, aqui eu capturo qual é a relação entre docentes, permanentes, visitantes, etc. Deixa eu fazer uma última coisa aqui. Isso. Olha aí, a matemática não mente, gente. Isso estava muito esquisito. Se eu divido isso pelo tamanho de colunas, né? Menos 1. Deu errado. N, número de linhas, isso. Pelo número de linhas menos 1, vai dar certo. Então, existe uma correlação perfeita entre docentes e colaboradores. Existe, sei lá, uma relação de 0,38 entre docentes permanentes e colaboradores. Existe uma relação negativa entre colaboradores e resumos e conferências. Como eu normalizei os dados, isso volta para a correlação. Então, existe docentes permanentes com resumos é positivo. Quanto mais professores, mais publicação. Quanto mais professores, mais resumos expandidos. E aqui eu tenho a correlação de tudo com tudo dos meus dados. Então, essa é a matriz que eu estou brincando agora. Então, essa é a nova matriz que a gente brinca para fazer PCA. Então, se eu pego a matriz e transformo essa matriz de covariância, né, para fazer a covariância entre cada par de atributos, a gente pode, ignorando aqui o N-1, né, que eu também coloquei no notebook, multiplicar tudo por ZT. Então, eu vou pegar essa matriz aqui e multiplicar esse lado esquerdo por ZT e aquele outro lado direito por ZT. Só que como Z
é igual a U sigma V, né? No fim eu vou ficar com essa brincadeira aqui. Então eu tenho U sigma V transposto multiplicado por U sigma V. E aqui eu tenho a minha matriz de covariância. Quando eu começar a brincar com esse transposto dentro do parênteses, eu vou inverter as variáveis. E o que é mais importante, eu vou ficar com U transposto U normal. Então isso vai ser a identidade. Essas duas aqui vão embora. Só que o que ficou? V e V. Por que PCA é basicamente SVD na matriz normalizada? Porque se eu faço SVD na minha matriz normalizada, esse fator V aqui, ele vai ser relacionado com o mesmo fator V que existe ao decompor a matriz de covariância. Então, esse meu estado reduzido, ao normalizar os dados, ele de alguma forma se relaciona, porque o V é o mesmo de antes, só que aparece duas vezes aqui, se relaciona com a covariância entre os dados. Então, jogando sigma para cada lado, né, que eu quero guardar eles para depois, então esse sigmazinho vem para cá, esse vem para cá, isso aqui vai sumir, e a nossa resposta final é que a matriz de covariância, quando a gente faz essa dela, ela é escrita como uma matriz V sigma multiplicada por V sigma também. Acho que é um transporte não tem mais, multiplicado por V sigma. Tem que ser identidade, não importa. Multiplicado por V sigma também. O que é que esse V sigma quer dizer? Quando a gente pega qualquer matrizinha de covariância, então aqui eu tenho a covariância de A com A, B com B, C com C, D com D, E com E, né? Isso aqui dá uma noção geral de quantos dados variam. Né? Como é que os meus dados variam um com o outro nessa brincadeira? Deixa eu tirar aqui o nosso DF. Aqui tem mais, sempre está na escala 0, 1. Né? Aqui tem a noção geral da variabilidade dos meus dados nessa diagonal. E a soma dessa diagonal está aqui o quanto o atributo A varia, a variância dele, o atributo B, o C, o D, o E, né? O quanto cada um deles vão variar. Então, se eu sei o quanto cada um deles vão variar nessa diagonal aqui, eu posso ter uma heurística de que a variabilidade geral dos meus dados vai estar nessa diagonal aqui. Que é literalmente a definição do traço da matriz. É a soma da minha diagonal. Se eu tenho uma matriz que o traço é a soma da diagonal, e eu decompus essa matriz em V sigma ao quadrado V, então o traço dessa matriz, que é o quanto ela varia, vai ser a mesma coisa do traço de V sigma ao quadrado V, que é o que estava aqui nesses produtos. O traço de uma matriz AB por BA tem uma prova, vai ser igual. Então, se eu troco aqui, faço esses dois serem igual a A e esses dois serem igual a B, então o traço de C vai ser igual ao traço de VTV, que é a identidade, que vai ser igual ao traço de sigma ao quadrado. Então, o quanto os meus dados variam, que é essa soma aqui, vai estar capturado nesse fatorzinho aqui, sigma, da matriz covariância, que é o mesmo fatorzinho sigma que aparece quando eu faço a decomposição de dados normalizados. Tanto sigma quanto V é o mesmo. Por que isso é importante? Né? Também tem a ver com a sua pergunta da primeira aula. Se eu sei... E quando a recomposição é perfeita, então essa soma aqui, esse traço aqui, essa soma vai ser 97 e essa soma aqui também vai ser 97. Quando a recomposição não é perfeita, essa soma aqui, que eu consigo capturar, vai ser menor do que a variância real que existe dos meus dados.
Então eu consigo, para cada escolha de K, pense assim, de número de grupos, eu consigo saber exatamente o quanto da variabilidade dos dados eu estou capturando ao escolher aquele K. E você observa que os dados da CAPES, com 2 grupos apenas, eu já capturo mais ou menos 65% da variabilidade, com 3, 70, com 4, etc., com 5. Então não é muito não. Eu precisaria mais ou menos de uns 10 grupos para capturar 90% da variabilidade aqui nos dados da CAPES, né? Então, só com 2 a coisa não é perfeita, mas já captura 60% da variância dos dados. Por isso que os 3 ficam juntos, por isso que os 7 ficam longe, por isso que esse grupinho aqui a gente não consegue separar, que a gente não sabe diferenciar ele. Esse eu nunca vou saber explicar, né? Porque ele está aqui. Mas tá bom. Mas por isso que esse povo tende a se agrupar quando a gente faz um gráfico em que esse gráfico é a importância dos fatores na matriz normalizada. Então, PCA e SVD é a mesma coisa, no fim das contas. Só muda como você vai tratar a sua matriz. E SVD nada mais é do que capturar os seus dados originais com uma combinação de fatores lineares independentes. Você vai capturar isso com uma combinação de fatores lineares independentes. Que isso tenta, de uma forma ou de outra, aproximar bloquinhos e aproximar grupinhos de variáveis que variam, grupinhos de atributos que variam ou que têm valores similares entre si. É bem mais complicado, por exemplo, do que alguns outros algoritmos de clustering, eu sei, mas dá uma visão geral que clustering, no fim das contas, né, isso não é uma aula de clustering necessariamente, é uma aula de não supervisionado, aqui a gente está falando de redução de dimensionalidade. Mas todo algoritmo de clustering ou redução, né, tem essa noção de tentar comprimir os dados. Tem essa noção de achar grupos que são iguais, porque se os grupos são iguais, eu consigo apresentar os dados usando apenas esses grupozinhos aqui. Vocês têm alguma dúvida? Está clara a ideia para vocês do que está acontecendo? Está claro a noção de grupos linearmente dependentes? Está claro que se eu normalizo a matriz, se eu tirar a média da matriz, eu consigo criar uma matriz de covariância. Então essa matriz de covariância aqui vai capturar o quanto cada par de coluna varia entre si, né? Entre os pares. Só que, obviamente, assim, a variabilidade dos docentes vai capturar uma coluna, outra coluna, outra coluna, outra coluna, né? Então, a soma disso aqui é a variabilidade de cada coluna quando vista independentemente ou sozinha. Então, aqui tem uma noção geral de como os dados variam. Então, aqui, quando eu faço essa brincadeira, eu consigo mostrar que brincar na matriz covariância ou brincar numa matriz normalizada em Z é quase a mesma coisa, porque vai ter o mesmo sigma e o mesmo V. E eu consigo criar uma heurística para decidir a quantidade de espaços latentes que eu vou escolher, entende? Quando eu não sei, que é a sua pergunta a priori, qual é a quantidade de espaços latentes que eu tenho que escolher, entende? Eu consigo usar essa heurísticazinha para escolher. Então eu consigo ter uma noção que existem mais ou menos 10 grupos aqui nos meus dados da CAPES, que é meio chato ter 10 grupos, que são 5 níveis, né? São 4 níveis, tem mais grupos que níveis, né? Mas talvez tenha alguma separação que eu não consigo ver, né? Mas tem uma noção aqui de quantos grupozinhos existem e é isso, né? Então, se vocês não tiverem dúvidas, deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Só porque eu disse que ia fazer e não falei, não consegui fazer slides, né? Eu passei muito tempo nesses slides de PCA. Eu prometi falar de clustering um pouco. Só que o clustering é um problema muito... É muito complicado, mas o mais simples é bem intuitivozinho de entender, né? Que é o algoritmo chamado de caminhos. Então, se eu tento procurar, ou se eu quero procurar nesses dados aqui,
eu quero procurar 4 grupos, embora esses dados aqui eles só tem 3 grupos, né? Então, parece que tem um aqui também, 4 mesmo. 1, 2, 3, parece que tem 4. Mais ou menos 4 aqui. Então, se eu quero procurar esses grupinhos, né? E se eu tenho uma meta de distância entre os pontos, pode ser a distância euclidiana entre os outros do KMN, aqui tem uma meta de distância entre esses meus pontos, né? Eu não tenho uma resposta. Entendeu? Eu não vou ter aqui uma resposta para os meus dados, né? Então, eu não tenho como fazer aprendizado supervisionado. Mas eu quero achar 4 grupos. O que eu posso fazer? Eu pego alguns pontos, ou eu pego alguns locais aleatórios nesse espaço e falo que o grupo A é definido por esse ponto, o grupo B por esse ponto, o grupo C por esse ponto e o grupo D por esse pontinho aqui. Foi uma solução ruim, a solução inicial, mas essa é a nossa brincadeira. Aqui. Quando eu escolho esses 4 aqui, já tem as cores para dar vocês, né? Eu mensuro a distância de todo mundo para cada grupo desse. Então, eu tenho uma distância desse ponto para esse, desse ponto para esse, desse ponto para esse, desse ponto para esse, desse ponto para esse também. Depois de mencionar essas distâncias, o que é que eu falo? Você, pontinho aqui, pertence ao grupo mais próximo da estrelinha, da sua estrelinha mais próxima. Você pertence ao pontinho aqui dos marronzinhos. Você pertence aos rosinhas, que está mais próximo desse rosinha do que desse marronzinho. Você pertence ao vermelho, que é mais próximo desse aqui do que desse aqui. Você pertence a esse verde esquisito, que está mais próximo desse aqui do que daquele ali. E por aí vai. Então, essa é a primeira rodada do algoritmo caminhos. Né? Você meio que separa esses grupos aqui nos seus dados. Depois que você faz isso, você consegue atualizar esse ponto. Como é que você atualiza esse ponto? Se eu tenho um grupo aqui de 2 variáveis, uma boa forma de atualizar esse ponto é pegar a média de cada uma delas. Então, pega os pontos verdinhos, tira a média em x de quem é verdinho, tira a média em y de quem é verdinho e joga agora o novo centro para aqui. Joga agora o vermelho para aqui, que é a média, joga agora o rosinho para aqui, que é a média, e joga agora esse marronzinho para aqui, que é a sua nova média. Então, você está na segunda rodada do seu algoritmo. Nessa segunda rodada, você recomputa as distâncias. Então, esse ponto está mais próximo desse, desse. Esse aqui também é inútil. Isso é porque o Wikipedia vai ser propósito, mas esse aqui está um pouco inútil. Todo mundo aqui está próximo do vermelho. Então, o grupo vermelho já parece que está bem definido. Esses dois aqui estão mais próximos do meu verdinho. E faço a média novamente. Então, quando eu tirar a média do rosinha, note que o rosinha inicialmente foi para cá, porque tem alguns pontos aqui bem longe, que era próximo dele. Na segunda iteração, esses pontos já não pertencem ao grupo rosinha, então essa média ela começa a caminhar para realmente representar o grupo qual ela faz parte. Então, ela vai começar a caminhar aqui para trás. Então, a minha média vem para aqui agora, do rosinha. Os marronzinhos ficam meio perdidos, eu acho, nessa brincadeira toda. E o grupo vermelhinho também é bem definido. Aí eu faço uma outra rodada de computar médias e novos centros, né? Então tá aqui os novos centros. E quando eu for brincando com isso, em algum momento, isso vai parar. Quando é que isso para? Entendeu? Isso começa a parar, porque se eu pegar esse estado que é o computador e rodar mais uma vez, o estado não muda. Todo mundo que é vermelho continua vermelho, todo mundo que é rosinha continua rosinha, todo mundo que é marrom continua marrom e todo mundo que é verdinho continua verdinho. Então eu achei aqui 4 grupos dos meus dados, só que os 4 grupos parece que tem um errado. Alguma dúvida? Está clara a ideia do caminho? Eu só tenho uma dúvida. Você começa aleatoriamente? Isso. Então, o que deu errado aqui é que você começou aleatoriamente com os marronzinhos meio que ruim, né? Aí você pode rodar novamente e verificar se é melhor. Você pode rodar novamente e verificar se é melhor. Porque no fim das contas, o que o caminho está tentando fazer, né? O que o algoritmo de caminho está visando está visando fazer aqui
ao tirar essa média, é pegar os dados X, entende? Particionar em grupos S, de forma que a distância euclidiana de cada ponto para a média seja mínima. Você quer achar os pontinhos, as estrelinhas, que minimizem essa distância. Tem uma prova, porque tudo isso é o que é chamado de divergência de Bregman, que tirar a média é uma boa ideia. Então você pode tirar a média, isso vai ser uma boa ideia. Não tem como entrar na prova aqui não. Mas sempre que o algoritmo caminhos para, eu posso computar qual é a distância desses pontos para esse grupo. Qual é a distância desses pontos para esse grupo? Qual é a distância desses pontos para esse grupo? Qual é a distância desses pontos para esse grupo? Aí isso deu 9, por exemplo. Se eu rodo isso novamente e eu consigo fazer a estrelinha descer, né? Eu consigo fazer essa estrelinha marronzinha descer para cá, essa distância cai. Você tem uma noção de qualidade, que é essa soma de distância ao quadrado. Mas isso dá a noção, isso dá aqui uma ideia do algoritmo. Então, se a gente roda isso nos nossos dados, só para clustering, import, k-means, meus dados estão normalizados, não estão, né? Que eu desnormalizei eles. Dividido por def.std. Então aqui eu tenho os meus dados normalizados. É muito importante normalizar dados quando você brinca de algo de distância. Eu acho que os monitores falaram isso quando vocês brincaram de KNN. Porque senão algumas dimensões vão dominar as distâncias. Vamos pegar uns 8 clusters. Porque ele tem um... E eu faço cluster.fit. Então, só rodar o algoritmo, ele vai rodar essa brincadeira iterativa de média normaliza, média normaliza, média normaliza, etc. E quando eu rodo o algoritmo com 8 clusters, existe... E quem lá sabe o que é. Existe aqui... Existe... esse númerozinho estranho, que ele chama de inércia, mas que é basicamente assim, qual é a soma das distâncias de todo mundo para o local central. E existe também quem são os locais centrais, né? Então, se eu peço 2 clusters, está aqui a média do primeiro grupo, é esse centro, está aqui a média do segundo grupo, que é esse outro aqui. Você vê que o primeiro e o segundo, o primeiro é bem positivo, o segundo é bem negativo, né? Então existe uma diferença assim entre esses dados. Então se eu faço aqui uma variação de K, que eu já tenho aqui essa brincadeira, né? Tem aqui esse mesmo laço. E eu peço aqui cada um desses K grupinhos. E eu meio que mensuro essa minha inertia. Eu meio que mensuro aqui essa minha inertia. Inertia. Que é aquela soma. Opa. Vamos fazer isso bem rapidinho. Vocês têm essa noção aqui também de que você com 2 grupos tem distâncias altas para os centros. Isso vai caindo, entende? Isso vai caindo de 1.200 até 600 por aqui e continua caindo, mas embora não estabilize muito bem, dá uma noção assim de quando você deve parar, que é a mesma brincadeira do PCA, só que é o contrário, né? De quando a coisa começa a estabilizar no número da variância que a gente consegue entender. Então, se eu chutar que esses dados têm 8 grupos, se eu falar assim, não, os meus dados têm 8 grupos, e deve ter aqui alguma coisa que me diz para cada grupo, que é os labels, para cada objeto, qual é o grupo
que a gente pertence, né? Então vamos só então aqui eu tenho que essa pessoa pertence ao grupo 2. A gente pode brincar aqui de imprimir o df.index em si, o meu nível em si e o meu fazer bem feio aqui mesmo grupo. Então você vê que a UFAM, que tem a nota 5, então essa aqui é a nota, né? Ficou no grupo 2. A UFC, que tem a nota 5, ficou no grupo 2. As 4 também parece que cai no grupo 2, ó. A UFS, 4 grupo 2. A UFBA, 4 grupo 2. A UFCG, 4 grupo 2. Parece que quem tem nota 3 caiu no grupo 3, entende? Então você está pegando a similaridade dos dados. Entende? Os dados tendem a cair num canto parecido. Eles tendem a cair num canto que é muito próximo do outro. Por motivos que eu não entendo, os 7 caíram no 7, né? Ou não? Não, né? A PUC caiu no 2 e o 7, mas parece que os 7 separaram no caminho. E isso é um dos motivos pelo qual clusterização é mais chato do que supervisionado, né? É muito heurístico, sabe? Eu tenho heurística do número de grupos, eu tenho heurística do número de componentes, eu tenho heurística do número de tal coisa. Eu não tenho uma resposta exata, precisão, revocação, erro quadrado, residual, R2, tudo aqui que a gente tinha nos nossos dados reais. Então, embora faz um pouco de sentido, né? Não é tão perfeito, não. Se eu pedir, pode perguntar. Pode falar. Não, o que foi? Ah, tá. É porque eu não tive tempo de planejar um notebook muito bem feitinho, não, né? Mas aqui parece que os 3 caíram no grupo 1. Então faz sentido, assim. Porque a CAPES usa essas métricas para dar a nota de cada instituição, de cada entidade. Professor, mas para o cluster funcionar, os dados têm que estar bem comportados. Dados bem comportados, a gente sempre força a barra, normalizando. Não, eu digo, se for uma amostra desbalanceada, o cluster não vai conseguir enxergar. Não camisa. Nem SVD faz muita mágica, não, sabe? Dados balanceados, não tem muita coisa que faz mágica, não. Tá? Tem algoritmos, mas é meio chato. Se ele for uma relação de computado, Isso. não pega. Não pega. Não pega. Isso é tudo assunto fora da matéria. Tá? Aqui é só para dar um pouco de. Isso aqui já é assunto meio que fora da matéria. É só para dar um pouco de noção do mundo que tem. Então, beleza, gente. Mais dúvidas? Mais alguma coisa? É isso. Talvez seja claro para vocês agora, mas se vocês forem no Wikipedia, etc., e ler sobre isso, né? O que é clustering? Cada objeto, cada grupo, tá? Então aqui é quando a UFAM pertence ao grupo 3 ou 4, né? Então aqui eu tenho o membership, aqui eu tenho os membros do grupo, e aqui eu tenho os centróides. Seria uma forma assim, sabe? Tipo assim, caminhos e PCA são duas coisas que caminham um pouco juntas. Né? Se você forçar a solução do PCA para ser 0 e 1 aqui, isso aqui deve ficar médio, centróide, deve ficar muito parecido com o outro lado. Eu não comecei por caminhos que é mais fácil, porque o assunto da matéria é PCA, mas são duas coisas muito relacionadas uma com a outra. Então é isso, assim, de dados mesmo. Eu venho aqui tirar dúvida, vou fazer uma listinha, né? Eu venho aqui tirar dúvida na quarta e falar um pouco de questões mais novas de dados para vocês, na segunda, né? Quem aguentou até agora, obrigado. Até quarta, até segunda e até a prova. Pode dizer. Quando você mostrou o caminho também, estava errado isso, cara. Porque o início estava ruim. Não estava errado, o início não era bom. Mas não foi algo fixo que eles colocaram, não? Tipo, tem que ser 4 pontos. Não, mas os pontos iniciais são aleatórios, né? Entende? Então, se os pontos iniciais fossem um aqui, um aqui, um aqui e um aqui, já seria quase perfeito. Você tem que chutar. Tem esse meio que chute do que é o início. Né?
Acabou.